Ouvindo a voz de Deus em tempos difíceis. Vamos lá? Ouvindo a voz de Deus em tempos difíceis. Aleluia. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que aquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele respondeu e foi a Eli: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se chamar dirás. Se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Amém. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Precisamos ouvir tua voz. Tu sabes o quanto eu sou dependente de ti para transmitir esta mensagem. Me ajuda, Senhor, a falar aquilo que o Senhor deseja ao teu povo desta noite. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ouvindo a voz de Deus em tempos difíceis. Samuel, como todos conhecem a história, é um menino fruto de um milagre da parte de Deus. Sua mãe era estéril, a irmã Ana. Seu pai chamava-se Eucana, e Ana era a segunda esposa de Eucana, conforme a Bíblia. Ele era casado com Penina e com Ana. Ana, porém, era estéril, mas ela orou ao Senhor, e o Senhor lhe abriu a madre. Mas para isso ela prometeu ao Senhor que se ela desse menino, ele seria entregue a Deus, seria dedicado a Deus, serviria a Deus todos os dias da sua vida. E assim foi. Quando o menino nasceu e foi desmamado, ele foi levado ao templo, apresentado ao Senhor e dedicado ali a Deus sob os cuidados do sacerdote ali. E o menino crescia, conforme diz o texto. Ele crescia tanto em estatura como também na graça de Deus. Ainda muito jovem, e ele ainda deitado, ele ouviu o Senhor chamá-lo pelo nome, que era o
do texto que nós lemos aqui, neste momento. O texto diz que Samuel ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Ele não tinha sido manifestada a ele ainda a palavra do Senhor. E ele não conhecia o Senhor de uma forma pessoal, de uma forma mais íntima. Mas o Senhor conhecia Samuel desde o ventre da sua mãe. Assim como Ele conhece a mim e conhece a você, desde o ventre da sua mãe, desde o ventre da minha mãe. Nós somos conhecidos do Senhor, porque Ele é onisciente e Ele sabe de todas as coisas. Mas eu queria que você entendesse aqui o contexto dos dias de Samuel. Os dias de Samuel eram dias tenebrosos na terra de Israel. A Bíblia diz que havia o sacerdote ali e os seus dois auxiliares, que também eram seus filhos, chamados Ofni e Finéias. Só que esses moços estavam agindo de forma, digamos assim, escandalosa. Eles estavam agindo de forma indevida, não cumprindo o seu ministério conforme a ordem de Deus aos levitas. Os dias de Samuel eram dias escandalosos, talvez um pouco parecido com os nossos dias. São dias que a gente observa todo mês, toda semana, um escândalo novo aparecendo no meio evangélico. Muitas pessoas escandalizando o Evangelho, muitas pessoas escandalizando o nome do Senhor, muitas pessoas agindo de forma a trazer sérios prejuízos à obra de Deus e ao seu reino. Então a mensagem de hoje é: ouvindo a voz de Deus em tempos escandalosos. Você pode repetir comigo, por favor? Ouvindo a voz de Deus em tempos escandalosos. Eu confesso aos irmãos que essa palavra ela é um pouco pesada e eu preciso muito da ajuda de Deus para transmitir esta mensagem, porque ela não é uma mensagem fácil de se pregar, não é uma palavra talvez bonita de se ouvir, mas é algo que Deus quer que nós saibamos nesses dias. Ouvindo a voz de Deus em tempos escandalosos. Mas o que é um escândalo? Segundo os dicionários da Bíblia, escândalo tem um sentido daquela armadilha que o pessoal coloca nas casas, né? Já vou falar em alçapão para pegar passarinho. Alçapão para pegar passarinho. Não tem aquela varinha que fica ali, que o passarinho senta, ela desarma. Agora eu vou falar em arapuca, que tem aquele gatilhozinho, que quando a caça vai lá dentro comer o milho, né? Você vai lá e toca no gatilho, a arapuca desarma e o bicho é pego. Pois é, escândalo tem esse sentido. Uma vara de tropeço, uma armadilha, aliás, o gancho da armadilha, que pisou ali, a armadilha desarma e a presa é capturada, né? Ou uma vara de armadilha, que é também tido como uma pedra de tropeço. Então, o escândalo é aquilo que faz alguém cair numa armadilha, trazendo para o nosso sentido espiritual, no sentido bíblico. O escândalo é aquilo que leva alguém a cometer um erro, aquilo que induz a pessoa, que induz o fiel a fazer o que não deve. Paulo dizia assim aos romanos: se o fato de eu comer carne escandalizar o meu irmão, ou seja, fazer meu irmão pecar, eu deixo de comer carne. Então, o escândalo, do ponto de vista bíblico,
ele é uma ação de alguém influente e cuja ação leva outra pessoa a cometer um pecado, a cometer um crime contra Deus. Isso é escândalo. Porque às vezes ele fala assim, fulano está escandalizando, fulano está escandalizando, mas a gente às vezes não sabe o que é o escândalo. O escândalo é quando alguém age de maneira que outra pessoa venha cometer um pecado contra Deus, venha agir de forma a contrariar a vontade de Deus. O sentido etimológico da palavra é esse aí: vara, móvel ou gancho de uma armadilha, vara de armadilhas. Em Lucas capítulo 17, no versículo 1, Jesus falando aos discípulos, ele disse assim: olha, é lícito que os escândalos venham. Então não é algo anormal nós presenciarmos escândalos em nossos dias, porque Jesus falou que era lícito que os escândalos viriam. Eles deveriam acontecer, até porque para diferenciar os que servem a Deus e os que não servem. Ele disse assim, é impossível que não venham os escândalos. Só que tem uma ressalva aí. E qual seria essa ressalva? Ele diz assim, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Continuando o texto, ele diz, é melhor que esta pessoa amarre uma mó de azenha, uma pedra de moer no seu pescoço e se lance no fundo do mar, do que fazer um desses meus pequeninos pecar, errar o alvo, errar o caminho. Então os escândalos estão aí. Os escândalos vêm. No dia de Samuel tinha escândalos. Eu vou te mostrar já dentro da Bíblia quais eram os escândalos que eram cometidos no dia de Samuel. É lícito que venham, mas o próprio Jesus adverte: ai daqueles por quem o escândalo vier. E é por isso que aquela frase que muita gente diz: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Eu não devo satisfação para homem nenhum, não devo satisfação para pastor, não devo satisfação para ninguém, nem para meu pai eu tenho que dar satisfação. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo diz que se a ação dele fizesse alguém pecar, ele pararia de agir de tal maneira. Esse tem um versículo: se comer carne e fizer meu irmão tropeçar ou escandalizar meu irmão, eu deixo de comer carne. Isso é o apóstolo Paulo. Então minha atitude enquanto crente, ela pode influenciar a vida de outras pessoas. Minha atitude enquanto crente, ela pode influenciar a minha família, ela pode influenciar a minha rua, ela pode influenciar a minha geração. Então sem essa de dizer que o que eu faço não diz respeito a ninguém, porque outra pessoa pode estar sendo induzida ao erro por causa das minhas atitudes ou por causa das suas atitudes. Então nós precisamos tomar esse devido cuidado com as nossas vidas, para não estar servindo de armadilha para ninguém. Talvez a mensagem de hoje não suscite glória a Deus, talvez não suscite aleluia, talvez suscite mais misericórdia. Mas segura aí, é a palavra de Deus. E quais eram os dias de Samuel? Vamos lá. Nos dias de Samuel nós tínhamos uma sede religiosa onde estava localizado o tabernáculo. O tabernáculo nem sempre esteve em Jerusalém. Antes da criação de Jerusalém, antes da fundação, da construção do templo em Jerusalém, a sede religiosa de Israel, ou seja, o tabernáculo de Deus, ficou instalado numa região chamada Siló. Siló significa local de paz, lugar de paz. É o Shiló, de forma hebraica, local de paz. E lá estava localizado o tabernáculo. Eli, como eu já disse, era o responsável pelo tabernáculo, era o sumo sacerdote daquele tabernáculo. O seu
lugar alto, ascensão. Ele era sumo sacerdote e era também juiz em Israel. Ele era assessorado por seus 2 filhos, que também eram sacerdotes. O primeiro chamava Ofni, o segundo chamava-se Finéias. Ofni e Finéias eram 2 rapazes problemáticos para Eli. Não só para Eli, como para toda a sua geração. 2 rapazes muito problemáticos, 2 sacerdotes muito problemáticos, que trouxe a aversão de Deus a essa família, a ponto de dizer assim: eu vou extirpar, eu vou extinguir, eu vou exterminar toda a tua casa, não haverá descendência na tua casa, diz o Senhor a Eli, por causa dos teus filhos. Ofni, nós sabemos que também o nome dos hebreus dizia muito sobre a sua personalidade, dizia muito sobre a sua vida, ou personalidade, ou a circunstância em que essa pessoa nasceu. Por exemplo, Esaú e Jacó, gêmeos. Esaú significa peludo. Por quê? Porque quando ele nasceu, ele tinha aparência ruiva e todo peludo. Jacó, ou Jacó, significa calcanhar, porque ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão Esaú. Então, o nome da pessoa tinha muito a ver com a sua personalidade ou com a circunstância em que ela havia nascido. Ofni significa pugilista, lutador, briguento. Por aí você sentiu como era a personalidade desse rapaz. Aquela pessoa briguenta, truculenta, violenta, uma pessoa bruta, uma pessoa que não conta até 3 para sair no tapa, no murro com alguém. Pugilista, briguento. O segundo, o Finéias, o seu nome significa boca de bronze ou boca de serpente. Sabe aquela pessoa espraguejadora, boca podre, que fala o que vem, que der na telha e não está nem aí com ninguém? É a personalidade do Finéias. Eu não imagino que esse rapaz, que esse sacerdote havia dito, ou como era o seu vocabulário, mas pelo seu nome, nós deduzimos que não saia palavras dignas de um sacerdote daquela boca. Boca de bronze, boca dura, aquele que responde na lata. O pai está falando, ele está retrucando, o pai está falando, ele está respondendo, o pai está falando, ele está rebatendo. Boca de bronze, boca de ferro, boca dura. Os pais da época não chamavam assim, quando a gente era mais pequeno. Isso não está queixo duro demais, boca dura. Por quê? Porque às vezes a gente respondia, queria responder à altura, né? Mas quando isso acontecia também, a gente levava um suavão. Hoje não, né? Hoje, infelizmente. Mas no meu tempo, acho que no seu tempo trabalhando com vocês aqui também, se a gente tentasse responder com boca dura aos nossos pais, a gente levava no mínimo uma piaba. No mínimo. Então Finéias era esse, boca de bronze, boca de serpente, sabe? Boca de serpente significa 2 coisas. Primeiro, boca venenosa, aquele que destila veneno, aquele que destila uma enzima prejudicial. E em segundo lugar, a língua é dobre. Sabe a língua de cobra? Língua de cobra, ó, língua dobre. Na sua frente fala uma coisa, por trás fala outra, né? Na sua frente ele é seu amigo, mas por trás é o teu pior inimigo. Aquele que fala e desfala, fala e desfala. Mas o que é que Jesus nos ensina? Seja o teu sim, sim, e o não, não. Não podemos ter língua de cobra, não podemos ter língua dobre. Não podemos falar uma coisa e dizer
E não era coisa escondida, mas era coisa escancarada. Era coisas escancaradas. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha Facebook, Instagram, não tinha nada disso. Mas todo mundo sabia da vida dos filhos de Eli. Todo mundo comentava, e o próprio Eli sabia da atitude dos seus filhos. Eu fico de queixo caído quando eu leio essa história. Mas olha só, aqueles rapazes cometeram ali, eu resumi aqui, em 3 ações escandalosas: escândalos financeiros, escândalos sexuais e escândalos religiosos, que é o sacrilégio, que é a profanação do sagrado. Vamos lá, nos versículos 13 e 14, nós vemos do capítulo 2. Se você puder deixar sua Bíblia aberta para acompanhar e quiser comprovar o que está sendo dito, por favor, fique à vontade. Diz assim o texto, ó: porquanto o costume, diga comigo, costume. O costume desses sacerdotes era que, vindo o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes, metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que aquele garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Estava lá alguém oferecendo sacrifício, a carne está sendo cozida nas panelas. Chegava o servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes na mão, e enfiava dentro do caldeirão. Tudo que saía naquele garfo, o sacerdote levava para si. Vale lembrar que a alimentação do sacerdote com as ofertas do templo era legítima. Deus ordenou que o sacerdote fosse alimentado com aquilo que se oferecia no templo, que se oferecia no holocausto, que se oferecia como sacrifício. Parte era queimada a Deus, outra parte era para a alimentação do sacerdote. Outras vezes o ofertante se alimentava ali, se confraternizava junto com os seus familiares, com o sacerdote. É bom que você leia depois os rituais litúrgicos de Israel no tempo da lei. Era legítimo a alimentação deles. Eles podiam comer da carne? Podiam. Eles podiam se alimentar do cereal? Podiam. Podiam beber do vinho? Podiam. Podiam se utilizar do azeite oferecido? Podiam. Mas o que esses rapazes faziam era, antes de terminar a oferta, antes de preparar tudo, e tivesse tudo pronto, ele ia no caldeirão, enfiava o garfo e tirava para si. Isso aqui simboliza uso indevido dos recursos da igreja, uso indevido daquilo que entra no templo. É o garfo, é o mesmo garfo, tudo que sair bebeu. E nós vemos aí no mundo, nas notícias, nas redes sociais, denúncias e mais denúncias de pastores corruptos, de pastores que lesam a igreja, de pastores denunciados, por escândalo financeiro, por corrupção financeira. E é o que tem por aí. Os tempos nossos são parecidos com os tempos de Samuel. Os tempos nossos estão parecidos. Claro que eu não estou generalizando, tem muitos pastores sérios, muitas igrejas sérias, mas tem muitos que só pensam em tirar dinheiro, em tirar carne daquele que traz a sua oferta, em tirar o recurso daquele que vem para a igreja. E quantos escândalos, e aí a gente sofre, principalmente o pastor presidente, que é o pastor responsável pela obra. O pastor é ladrão, assim, o pastor é ladrão. Que pastor? Vou dar dízimo para quê? Para o pastor, para engordar pastor? Eu vou dar dízimo para enriquecer o pastor?
Então traz escândalo para o Evangelho, escândalo para a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: independentemente do que os sacerdotes faziam, o povo não deixava de oferecer a Deus seu sacrifício. Independentemente do que o dinheiro que você oferta está sendo utilizado, a forma como está sendo utilizado, não deixe de ofertar ao Senhor, não deixe de agradecer ao Senhor, não deixe de trazer ao Senhor aquilo que está no seu coração. Independente, né? Independente de qualquer coisa, não deixe de ofertar ao Senhor. Ele está gravando ali, eu sei que isso vai parar na internet. E eu quero falar aqui no Brasil todo: não deixe de ofertar ao Senhor pelo mau uso do dinheiro da igreja. Não deixe de ofertar ao Senhor pelo mau uso dos gestores de muitas igrejas, porque Deus não tem nada a ver com isso. Mas Jesus disse: ai daquele por quem o escândalo vier. Essas pessoas vão lhe dar conta a Deus. Essas pessoas vão prestar contas a Deus do que elas estão fazendo com a igreja, que é a noiva amada do Senhor. O povo separado, escolhido, geração eleita, sacerdote santo, real do Senhor. Glória a Deus. Apropriação indevida das ofertas, sacrilégio. E o texto diz, irmãos, que era costume. Ou seja, não era uma vez por outra, não era todo dia. Todo dia. Era costume. Toda vez eles iam lá com esse garfo de 3 pontas e tirava tudo que vinha para si. Outra coisa, antes de se queimar a oferta ou a gordura, vinha um certo sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá-me dessa carne para assar ao sacerdote, porque ele não receberá de ti carne cozida, mas crua. E se lhe respondesse o ofertante, sem dúvida, logo há de ser queimada a gordura primeiro, e depois toma quanto desejar tua alma. Então ele dizia: não, você vai me dar agora, ou eu vou te tomar a força. Para você entender isso aqui, eu vou dramatizar. Dramatizar não, eu vou dizer para você em palavras hoje. Imagine você trazendo sua oferta para colocar no gasofilácio, seu dízimo dentro do envelope, para colocar no gasofilácio. E antes de contar a oferta, eu vou lá na sua mão e falo: eu quero esse envelope, dá para mim. Entendeu? Esse envelope aqui, esse outro aqui, eu quero para mim. Antes de contar e registrar, eu vou lá e tiro o que eu quiser para mim. Era assim que haziam aqueles sacerdotes. Antes de queimar a gordura, porque a gordura era queimada em oferta do holocausto a Deus, subia para Deus, subia para o Senhor, que era gordura queimada. O restante da carne era destinado aos sacerdotes. Mas ele dizia assim: não, eu quero carne cozida, eu quero carne crua. Vou fazer o que eu quiser com ela. Eu vou levar e vou fazer o churrasco. Então você imagina a situação: você trazendo sua oferta para o templo, para agradecer a Deus, para apresentar a Deus, e o sacerdote chegar e tomar da sua mão antes que você oferte. E as pessoas ficavam olhando para isso. E pior de tudo, meus irmãos, pior de tudo, as pessoas passaram a vulgarizar a oferta trazida a Deus. Muitos retinham a oferta, muitos não traziam mais como deveriam, porque olhavam para a atitude do sacerdote e diziam: o que eles estão fazendo com a oferta, eu não aceito, portanto não vou levar. É o que muita gente também diz hoje: porque estão roubando, eu também não vou dar o dízimo, eu também não vou dar a oferta, eu também não vou contribuir. Pelos escândalos financeiros dentro da igreja que a gente observa o Brasil afora e mundo afora. E a Bíblia diz que esses rapazes
não conheciam ao Senhor. Eram filhos de Belial. Sabe o que é Belial? Inútil, sem valor, sem prestígio, sem funcionalidade. Aqueles homens tinham título de sacerdote, mas no seu coração eles não serviam a Deus. Aquelas pessoas tinham títulos, tinham posição, mas não serviam a Deus. E todo mundo estava vendo, todo mundo estava olhando, e a obra do Senhor estava sendo prejudicada. Tem muitos aí hoje com título de pastor, com título de bispo, com título de apóstolo, com título de profeta, mas que na verdade não conhecem ao Senhor. Não conhecem a Deus, são filhos de Belial, pastores de Belial, bispo de Belial, profetas de Belial, apóstolos de Belial, pastores de Belial, porque não conhecem ao Senhor. Vivem apenas para comer a gordura daquilo que é ofertado a Deus, dos dízimos e das ofertas dos fiéis, que por sua sinceridade, por sua fidelidade, eles trazem ao Senhor, sabendo que Deus é recompensador, agradecidos ao Senhor por tudo que Deus lhe fez. Mas a má gestão de muitos tem levado muita gente a não querer mais ofertar. É o que acontecia aqui nos dias de Samuel. E nesse meio todo, a Bíblia diz que Samuel crescia servindo ao Senhor. Olha o versículo 1 aí, no capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. O capítulo 2 termina falando sobre os crimes de Ofni e Finéias. E o 3 começa: e o jovem Samuel servia ao Senhor. Aleluia! Olha o contraste. Olha o contraste. Comportamentos escandalosos, escândalos sexuais, prostituição e adultério como rotina na vida daqueles homens que eram homens de Deus, escolhidos para estar no tabernáculo. Versículo 22 nos diz o seguinte: era Eli muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da congregação. As irmãs que iam servir, que iam ministrar na porta da tenda da congregação, eram forçadas a manter relações íntimas com esses dois rapazes, que, diga-se de passagem, eles eram casados, os dois. Adultério, prostituição e profanação. E Eli sabia de tudo. Ele ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, como se deitavam com mulheres que ministravam à porta da tenda da congregação. Eles não respeitavam, irmãos, nem o lugar sagrado, onde Deus se manifestava, onde Deus falava, onde eram oferecidos sacrifícios a Deus, um lugar santo, porque o tabernáculo todo era um lugar santo. E eles não respeitavam, eles profanavam esse lugar. As mulheres iam servir, iam ministrar à porta da tenda da revelação ou da congregação, e chegando lá, elas eram assediadas por esses sacerdotes. E você pensa que isso não acontece hoje? Alguns dias atrás foi noticiado na televisão o último caso, acho que o mais recente, o caso do pastor Davi Passamani, que está sendo acusado de assédio sexual às suas fiéis. Foi preso, está sob fiança, mas está sendo acusado. Quem nunca ouviu falar do caso Flor de Lis e do seu marido morto, Anderson, que eles aliciavam menores, dizendo que ia adotar, colocavam dentro de casa,
mas os relatos que tem é que eles, tanto ele quanto ela, mantinham relações íntimas com esses menores. E era o pastor Anderson, e a supostamente pastora Flor de Lis. Então esses são os mais conhecidos. E aí nós estamos está vendo lá, olha o que está acontecendo pelos crentes, olha os pastores, olha os que dizem que são santos, santinhos por fora, olha aí os santos do pavor, escândalos, tristeza. Eu imagino o coração de Deus olhando lá de cima e vendo essas coisas acontecerem no meio do povo que deveria ser exemplo, no meio do povo que deveria ser luz para esse mundo, que deveria ser sal para essa terra, agindo como verdadeiros ímpios e dentro da casa de Deus. Porque quando o crente, o membro, comete um crime desses, de adultério, se envolve com algum escândalo, ele não é tão evidente como quem está em cima do altar, pregando ou cantando. Quem está aqui pregando ou cantando, se envolve com uma situação desse tipo, o escândalo é bem maior, desestrutura toda a congregação. Os dias de Samuel foram marcados, os dias do início do seu ministério foram marcados por escândalos financeiros, por escândalos sexuais e também por sacrilégios, por escândalo religioso, desprezo pelas coisas sagradas, menosprezo, desonra, demérito, fazia um pouco caso com as coisas de Deus. Diz a Bíblia no versículo 17 aqui: era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Então o que eles faziam com a oferta levou as pessoas a desprezar, a se escandalizar, a não ter mais aquele apreço com a oferta do Senhor. Muitos negligenciavam a oferta porque não queriam entregar a oferta na mão deles, e os sacerdotes. Muitos levavam, mas não botavam muita fé porque eles não faziam o seu trabalho direito, sua missão direito. Então as pessoas começaram a desprezar a oferta do Senhor. Versículo 29. Porque quando um profeta vem falar para Eli, repreender Eli em sua casa, o profeta diz assim: por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei, se fizesse na minha morada? E por que você honra mais meus filhos do que a mim? De modo que eu vos engordades do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Por que desprezais o meu sacrifício? Por que desprezais a minha oferta? Por que vocês fazem isso dentro da minha casa? Por que vocês fazem isso com as minhas ofertas? As ofertas são minhas, são trazidas para mim, vocês as tratam com desprezo. Por que, Eli, você como pai não repreendeu seus filhos? Por que você honra mais teus filhos do que a mim? Por que você encobre os escândalos dos seus filhos? Por que você joga pano quente por cima? Por que você faz de conta que nada está acontecendo? Por que você passa a mão na cabeça deles? Por que você honra mais teus filhos do que a mim? De modo que vocês engordam o principal de todas as ofertas que o meu povo Israel traz a mim. Sacrilégio, sacrifício, ou profanação do sacrifício, escândalos e mais escândalos dentro do tabernáculo. E é nesse contexto que Deus chama Samuel. A Bíblia diz que, aqui no versículo 1, a palavra do Senhor era de muita valia, ou seja, a palavra do Senhor,
traduções diz assim: a palavra do Senhor era rara. Deus quase não falava. Falar com quem? Se os sacerdotes não conheciam ao Senhor. Falar com quem? Se aquele que podia repreender não repreendia. Falar com quem? Se as pessoas estavam desacreditadas nos sacrifícios, nas ofertas do Senhor. Não havia visão manifesta, poucas visões, poucos profetas, mas ainda tinha, sempre tem o remanescente. Sempre tem o remanescente. E eu quero crer nessa noite que eu estou falando para remanescentes. Quero crer nessa noite que eu estou falando para alguém que ainda pode, que ainda é capaz de ouvir a voz do Eterno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor era escassa nos dias de Samuel. Quase não havia visão manifesta. Mas Deus estava farto de toda essa situação. Ele vai dando corda. Ele vai dando corda. Mas chega a hora que a corda ele puxa. Chega a hora que ele puxa. Chega a hora que Deus diz assim: basta. Chega a hora que Deus diz assim: a medida do seu pecado chegou no limite. E nesta hora Deus brada no céu. Primeiro um profeta para repreender ali, e depois preparando um para suprir as necessidades do seu povo. E ele chama pelo nome, e ele diz o seu nome, e ele diz assim: Samuel, Samuel. Samuel está deitado, Samuel está quase dormindo, e ele confunde com a voz do sacerdote por 3 vezes. Na terceira vez ele vai ao sacerdote, o sacerdote entendeu que não era a voz humana falando, que era a voz de Deus chamando pelo menino. E ele diz assim: olha, Samuel, volte a deitar. E se você ouvir de novo esta voz te chamando, você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia! Cadê os Samuel dessa geração? Que eles são capazes de ouvir a voz de Deus em tempos tão difíceis como o nosso, em tempos tão escandalosos como o nosso. Aleluia! Deus vai te chamar pelo nome, Deus vai te convocar pelo nome, para você ser uma voz profética nessa geração, para você ser uma voz, um porta-voz de Deus nessa geração. Aleluia! Samuel, Samuel. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Aleluia! Samuel ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele se transformou em profeta, sacerdote e juiz ao mesmo tempo. Olha a bênção de se ouvir a voz de Deus, de se preparar para ouvir a voz de Deus, mesmo em tempos difíceis. Fica de pé, por favor, nós estamos acabando. Mesmo em tempos difíceis, mas Deus ainda tem Samuéis nessa terra. Deus ainda tem Samuéis nessa terra, nessa geração. E eu quero crer que eu estou falando para uma geração de Samuéis. Eu estou falando para uma geração que ainda tem temor, que ainda ouve a Deus, que ainda pode ouvir a voz do Eterno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda pode glorificá-lo nessa noite, faça isso. Aleluia! Porque Deus vai bradar o seu nome. Deus vai bradar o seu nome e vai lhe fazer uma voz profética nessa geração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Nós vamos estar orando nessa noite. Aleluia! Eu quero que você abra seu coração, que você abra sua mente e permita-se ouvir a voz do Eterno. Permita-se ouvir a voz do Eterno. Aleluia. Os irmãos vão me auxiliar aqui. Nós vamos apresentar também aos pedidos ao Senhor.
Senhor, nessa noite, já estou terminando. Me desculpa aqui pelo horário, que eu precisava fazer todo esse enredo para trazer a você a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é: eu ainda preciso de Samuéis nessa geração. Eu ainda